Esses três roteadores, 1, 2 e 3, eu coloquei ele no mapa como roteadores microchip também. Então são router OS. A gente vai fazer um setup inicial para que a sessão já fique pronta do lado da operadora. A gente não vai focar do lado da operadora, vamos focar apenas na borda. Mas é interessante você ver como é que é feito dos dois lados, até porque uma sessão diz respeito à comunicação entre dois roteadores. Tá bem? Qual que é a nossa proposta aqui do 106? Conhecer o protocolo de maneira rápida, a configuração do serviço e focar especialmente nesse tópico 3 aqui, ó, do pareamento, parte de peering. E aí depois, como que a gente vai manejar upload e download, que é o básico, para você poder, inclusive, ter failover, redundância, e aí alta disponibilidade também com a parte de segurança em cima de filtros. O que é importante a gente saber sobre o protocolo BGP? E é legal a gente ter essa conversa depois da aula anterior de roteamento, né, a 104, onde a gente discutiu o roteamento interno. E tudo que sobrevive ao filtro vai estar nessa aba aqui de anúncios, advertisement. Pouco de teoria agora. Então, eu tenho um filtro de entrada quando eu recebo a rota. Veja, o que a operadora vai mandar para mim, eu consigo filtrar e tratar isso. Depois que eu uso essa rota, essa tabela daqui é a tabela RIB. Vamos dar nomes às tabelas, porque é comum você ver isso em outros materiais, outras aulas, enfim. A tabela RIB é essa daqui, All Routes, uma tabela completa. Tem o banco de dados de todo input de rota que esse roteador recebeu. Tá vendo? Independente do protocolo. De todas essas rotas, através de alguns algoritmos do roteador, vai haver uma seleção delas para gerar uma nova tabela, essa daqui, ó, Active Routes. Essa tabela é a FIB, Forwarding Information Base. Então, qual é a diferença fundamental entre elas? A RIB, eu tenho tudo, e isso aqui é apenas banco de dados. É para consulta, para manipulação. Active, eu tenho apenas as rotas eleitas. E aqui eu não penso, aqui não é mais banco de dados, é produção. Tá certo? O roteamento acontece aqui. Então aqui eu faço a seleção de rotas através desse banco de dados. Crio uma outra tabela aqui que vai entrar em produção. E é apenas essa tabela, gente, que o Router OS transmite para fora. Veja. E aí eu estou aqui à disposição de um filtro de saída, Output Filters. Quando a gente faz essa primeira comunicação com a operadora, naquele formulário que você preencheu, a operadora vai perguntar se você quer uma rota completa, uma tabela de rotas completa chamada Full Routing ou parcial. E aí ele vai filtrar aquele conteúdo inteiro de acordo com o critério dele. Tá certo? Então, parcial routing não é um número fixo, não é um número preciso. Existem algumas práticas que são utilizadas. Ou então, a rota padrão apenas. No Router OS, para você mandar a rota para padrão, é aqui embaixo, Default Originate. Então, se você quer receber full routing, além da rota padrão, né, ou apesar dela, você vai receber aí 700 mil rotas. E aí, com todas as rotas, você não tem necessidade de ter a rota padrão, mas acaba sendo um benefício para quando você tem mais de uma operadora e quer fazer failover, ou você quer, de fato, enxugar a quantidade de rotas. Então, o roteamento entre os dois já está completo. Eu quero acessar agora o PC, esse cara daqui, ó, esse terminal, para a gente poder conferir se ele já consegue falar com o gateway, vamos testar isso, e com a operadora, a internet, enfim. Para esse PC, voltar para o mapa aqui, ó.
esse carinha daqui tem internet, ele vai precisar de uma configuração simples de IP máscara gateway. O gateway dele está aqui na borda, que tá na Ether 2, que é aquele IP 926801. Vou usar aqui 02/24. Gateway 0.1. E possivelmente ele vai ter internet, com roteamento completo. Ok? 3, 1, 1. Ótimo, então aqui eu tenho o primeiro salto, o meu roteador, o gateway. Depois eu tenho o IP do enlace da operadora, com o meu BGP, e aqui para fora, aí já entra na nuvem, certo? Então o PC está perfeito aí. Lembre, o BGP, como ele é tudo de propósito, você é o único responsável pela sua segurança e pela funcionalidade da sua rede. Você não deve depender da operadora ou de terceiros para que a coisa funcione como você quer. O outro lado, você só espera que ele cumpra com a parte dele, certo? Uma boa prática aqui, ó, eu vou vir uma única vez aqui em Advanced, que é Update Source. A gente faz uso aqui do endereço IP em uso para essa sessão. Qual é o IP que o meu roteador está usando para essa sessão? É esse aqui. 10.1.1.2. A RouterOS permite você colocar a interface. Ele vai lá na interface e vai descobrir o IP para você. Mas para você não ter dor de cabeça, você coloca o IP que vai funcionar sempre. Ok? O que é multi-hop? O que é route reflect? Isso aqui a gente vai deixar para falar da outra aula, certo? Não, nessa aula aqui não cabe a gente falar sobre isso. R1 agora recebeu aqui, ó, de seu upstream 45 rotas e recebeu do ISP nosso um prefixo. Qual é a vantagem de eu aumentar esse número? Aqui, ó, de 50 para 5.000, 500.000. A única vantagem, gente, presta atenção no que eu vou dizer. A única vantagem de você ter uma tabela de roteamento grande é se você tem mais de uma saída, mais de uma operadora. Então eu vou criar aqui um filtro que vai ser encadeado nessa chain que eu vou chamar de R1 para entrada. Então vai ser R1 in. Isso aqui você deve fazer, ó, antes de fechar a sessão. Porque toda vez que você vai mexer aqui no peer, que é o que eu estou fazendo, alterando o filtro, qualquer alteração de atributo aqui vai fazer com que a sessão oscile. Primeira coisa que eu quero fazer, olha, eu não quero receber da operadora nenhum prefixo de rede privada, 9268, etc., aquelas coisas todas. O 72.16.00/12 é o prefixo inteiro IPv4. Só que ele não é só o /12, ele é de 12 a 32. Isso significa que o filtro vai analisar toda a variação desde o bloco inteiro, 12, até cada IP dentro desse bloco. Isso é muito importante. Porque qualquer coisa nesse prefixo é lixo do meu ponto de vista. E aí a minha ação vai ser negar, descarte. Falta ainda bastante coisa. Esse conjunto de filtros aqui é o básico. Essa parte de filtro você tem como incrementar. Tem uma lista aqui de bogons que eu vou jogar. Aqui, ó, tudo isso aqui é bogon. Bogon mais considerando IP privado também. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, cola no terminal. O que ele criou? Ele criou uma chain chamada lixo, o que facilita muito, porque todos os critérios já estão aqui. Aí, essa regrinha zero, que a gente estava negando lixo,
a gente simplesmente faz assim, ó, aponta para outra chain. Olha que beleza. Então, tudo que tiver naquela outra chain, match chain lixo, é reject, né? Ou discard. Pronto. Aí você está negando tudo isso aqui, gente. Tá vendo que eu tenho aqui um link direto entre esses dois caras. Não tem como ser mais curto, mais próximo do que isso. Só que o borda está enganando ele. Eu estou dizendo que de mim para R2 existem 4 ASN agora, ou seja, 3 além do normal. Então ele vai preferir falar comigo via R1. Via R1, que é a ligação que eles têm aqui na internet, gente. Tá certo? Aqui na internet. A R2 vai mandar para a R1 o tráfego para mim. Então acabei de mudar o download. Agora, olha só, inverteu. Eu espero que vocês tenham pegado essa ideia, porque o prepend é a melhor maneira de você fazer um load balancing baseado em carga, em banda, mas ainda respeitando a vantagem do balanceamento por destino. Comentários. Danilo pergunta, para que serve o BGP Weight? O BGP Weight ele é idêntico ao Local Preference, que a gente definiu aqui. Só que o Local Preference ele é aproveitado dentro da rede. Na aula de amanhã eu vou falar. Essa decisão que a gente toma aqui, o roteador interno percebe. O Weight não. O outro é 23. Tá bem? Então, o 0 como redundância, o 2 como rota mais específica para, entre aspas, balancear. Olha aqui o resultado final para sua apreciação. Eu botei minha câmera, mas não apareceu o nome. Os links eram diferentes. Deixa eu ver. Ah, agora apareceu aqui. Os links eram diferentes. Imagina assim, um link de 1 GB e outro de 1,5 GB, tá certo? 1 GB e 1,5 GB. Você quer que fique mais ou menos assim, né? Sei lá, 800 MB e o de 1,5 GB, 1 e pouco. Mas se você tem assim, vou dar um número bem legal aqui. Um link de 1 GB e outro link de 1,5. Dá quanto? 2,5. Mas o seu consumo total é 1 GB, 1 GB. Se tiver 500 de um lado e 500 do outro, não tá bom? Tá. Só que qual é a sensação que o cara que está pagando tem? Eu estou pagando 1,5 GB do link e estou usando meio giga, entende? Isso é coisa da cabeça do cara, porque não tem ninguém saturado. Mas como ele está pagando 1,5 GB e está usando só meio, ele quer botar mais banda lá. Então essa é uma justificativa para o cara, pô, não está balanceado. Eu só estou provocando vocês porque às vezes não faz sentido você fazer isso aqui, tá? Isso aqui é costume, porque é fácil, vocês viram, é só isso. E a coisa tem efeito. Dizer que funciona bem, não posso afirmar que isso funciona bem, pessoal, porque vai depender da distribuição do consumo de banda interno agora. Visão geral do protocolo. Importante entender características do protocolo, diferença fundamental de conceito de um protocolo de borda para um protocolo interno, como o SPF. E essa característica envolve o BGP ser um protocolo mais robusto. Então, ele é baseado em TCP, ele é setup nada automático, é tudo manual, você tem que definir todos os atributos, não existe descoberta, tá certo? É tudo de propósito no BGP. E ele é lento em reagir às falhas, como eu mencionei. Além dele ter o Keep Alive, ele tem o Hold Time. O ASPF é um atributo também característico do BGP, só ele usa isso, que é aquele vetor de caminho junto com os anúncios.
que é aí que ele distingue a distância de uma rede para outra. A configuração da instância, não falei de redistribuição. Não falei. É que redistribuição também não é algo comum de ser utilizado, tá certo? Eu vou falar isso na aula de amanhã, mas redistribuição, se você já fez ou já estudou o SPF, é bem parecido. Aqui na instância, você tem como redistribuir rotas no BGP de outras fontes. E eu te digo, amiguinho, isso aqui não se usa não, viu? Se você abrir isso aqui, se você está assistindo esse vídeo e você tem essas coisinhas marcadas aqui no seu roteador, eu sinto muito. São poucas as justificativas, poucos os cenários que você precisa disso aqui. E quando eu falo isso, não é porque a sua rede é muito diferente do outro, não. São topologias diferentes mesmo, onde você está usando o BGP para outra coisa. Tá certo? Isso aí já tem a ver com redes metro, tá? Para você ter uma ideia, você está prestando serviço, você está usando o BGP para serviço e não para roteamento. É para isso que serve aqui. Então, do jeito que a gente fez aqui, é como se deve utilizar por padrão. Tá certo? Então, existem implicações graves quando se usa redistribuição. A parte do peering foi que a gente desenvolveu mais, né? Que é o fundamental. Como que você vai fazer o setup aí com a sua primeira operadora. Os critérios de configuração, endereço remoto, SN, seção segura, que é o MD5, multi-hop, a gente acabou de ver, e os contadores. Essa questão aqui, ó, de contadores, modo passivo e update source, são assim, um pouco mais teóricos, de grande valia para troubleshoot, concorda? Às vezes você fez o setup da sessão e você quer entender por que está naquele estado, por que está em connect, por que está em active, por que está em idle. Né? Às vezes você tem que lembrar, pô, está no modo passivo. O modo passivo ele não sai de idle. Ele espera o outro lado começar a conversa. Os atributos mais utilizados para upload é o local preference, aquele que eu defini para saída, e download é o prepend, ou então o anúncio por rede mais específica. Lembrando que o anúncio por rede mais específica, que é aquele balanceamento segundo que a gente fez, não é atributo, tá certo? É um outro recurso que a gente utiliza. Os atributos envolvidos aqui foram local preference. E download foi o prepend. Segurança está lá nos filtros, foi aquele filtro de lixo lá, usando aqueles critérios que a gente combinou. Filtrar na entrada o lixo para evitar problema de roteamento seu, problema de roteamento interno, e filtrar lixo na saída para evitar que o seu roteador seja utilizado como trânsito, tá certo? Entre operadoras. Obrigado pela participação, como sempre, e até amanhã.